Em setembro, comemora-se o Setembro Amarelo em prevenção ao suicídio. Para falar sobre esta questão e este assunto, que ainda é muito polêmico, muito tabu em nossa sociedade, vamos conversar agora com a psicóloga do Hospital de Emergência do Agreste, Mônica Leal, para falar sobre as palestras que vão acontecer lá no hospital e envolvendo toda a comunidade hospitalar. Mônica, setembro comemora-se aí o Setembro Amarelo. Qual a importância dessa prevenção ao suicídio? Nós sabemos que o Brasil ocupa o 8º lugar mundial em suicídio, né? E mais de 1 milhão de pessoas morrem anualmente. Mata mais que qualquer guerra civil, que qualquer guerra militar. E ultimamente nós temos observado no hospital de emergência que tem havido um acréscimo, principalmente pós-pandemia, tá certo? Houve uma novidade que eu quero chamar a atenção a todos. Eu fiz uma estatística, né, do mês de janeiro até o mês de setembro de 2020, quando começou a pandemia, houve uma diminuição. E depois houve o aumento crescente, já comum. Mas por que houve a diminuição? Porque a família se agregou mais, porque um passou a olhar mais para o outro. Qual é a causa principal do suicídio? A desestruturação familiar. Então, a pandemia veio nos ensinar que, através do afeto, do amor, da solidariedade, a gente pode diminuir o suicídio. Então, vivendo em comunhão será mais fácil para que as pessoas, né, se fortaleçam e aí não cometam o suicídio se porventura vier pensar nisso. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso. Lógico que o suicídio existe várias causas, vários fatores, mas em termos mundiais, a base do suicídio é a desestruturação familiar. Está aí a pandemia, para não dizer a nível mundial, que houve um decréscimo entre janeiro até setembro devido à comunhão familiar. Nesta segunda-feira, dia 4 de setembro, haverá uma palestra justamente sobre essa questão da prevenção, não é? Lá no Maria Helena Pereira Arruda, psicóloga do CAPES, Nise da Silveira, também vai falar sobre isso. E o CAPES é o local que a gente caminha. Por quê? Porque o hospital de emergência é um pronto-socorro. A pessoa tenta o suicídio, o médico vai tentar desintoxicar a pessoa, ele é atendido pelos profissionais, pelo psicólogo, e imediatamente é caminhado ou ao CAPES, ou a um atendimento de uma UBS mais perto que tenha psicólogo, vai depender da situação. Geralmente é um tratamento paralelo entre a psiquiatria e a psicologia. Também levamos para o CRIA, que tem ambos profissionais. E o Eduardo Augusto, que é um psicoterapeuta, né, ele também vai falar sobre essa questão. Qual a importância, Mônica, desses profissionais, que você é ligada a eles, evidentemente, pela profissão, né, por ser psicóloga, a fazer uma palestra sobre essa questão? As pessoas que participam dessas palestras, elas saem com mais consciência de que deve viver a vida e não tirar a vida? Com certeza. Se você ver uma estatística, o Brasil ocupa o 1º lugar mundial em ansiedade, o 5º lugar mundial em depressão, o 8º lugar mundial em suicídio. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Então, nós temos que saber tratar da saúde mental. Não adianta eu ir trabalhar triste, não adianta eu ir trabalhar num ambiente que eu não gosto, que eu não sou aceito, que eu sofro bullying, assédio moral. Não adianta uma criança ir para a escola e ser assediada também, sofrer bullying. É preciso que haja uma educação emocional por parte dos pais e por parte dos educadores. Se não acontecer isso, a taxa de suicídio vai cada vez mais aumentar, tá certo? Quero deixar um dado importante no Brasil. Em 2010, eram 9 milhões de pessoas que tentaram suicídio no Brasil. Em 2019, passou para 19 milhões, tá? É um aumento muito considerado, isso, né? Em 10 anos, de 13 mil passou para 20 mil. E a taxa adolescente, que é a que mais cresce entre 15 a 30 anos, passou de 3,5 por 100 mil habitantes para 6,5 por 100 mil habitantes. Então, a segunda causa de morte, de suicídio, entre os adolescentes é essa. Por quê? Porque hoje em dia os pais não têm mais o trabalho de querer educar. Quem é a babá eletrônica do seu filho hoje em dia? É o smartphone. Então, a maior droga não é mais o álcool, o crack, a cocaína, é o smartphone. O pai prefere dar o smartphone do que conversar com o filho, orientar, educar, sair, brincar, passear. Isso causa uma solidão na criança, né, no adolescente. Isso é um abandono, isso é uma verdadeira rejeição. O mais interessante, Fábio, eu peguei várias crianças com 6 anos de idade tentando suicídio, tá? E aquilo me chamou a atenção. Poxa, a criança está na flor da idade, quer brincar, vive no mundo da imaginação. Tia,
Eu tentei tirar minha própria vida com remédio, geralmente são remédios, que eles tomam do avô, do avó, do pai, da mãe, porque eu não aguento mais ser violentado fisicamente e psicologicamente. Eu não quero voltar mais para aquele inferno. Criança com 5, 6 anos, é absurdo. Eu ouvi isso na minha sala, lá no hospital de emergência. Cadê esses pais? Quem são esses pais? São os monstros? São os pais que abandonam, são os pais que às vezes proporcionam até viagem para o exterior, mas que não quer conversar com seu filho, não quer educar, que cobra, não elogia, mas quer depois o 10. Mas não sabe se o filho está com dificuldade na matemática, não senta para conversar, para ensinar, não quer perder tempo. Dialogar, né? Dialogar. Então, qual é a diferença do ser humano para o animal? Porque ele ainda era capaz de dialogar. Hoje nós não dialogamos mais. Quem é que mais fala no lar? A televisão. E quem é que é mais ouvido? O smartphone e o computador. A criança e a gente entra mudo e sai mudo, porque hoje em dia não existe mais lá. Existe uma casa, mas não existe lá. Na verdade, diria que existe uma república e um hotel, mas uma casa e um lar não existe mais. Ok, então no dia 18 de setembro também haverá palestra sobre drogas e transtornos mentais. E um dos palestrantes é o presidente dos Alcoólicos Anônimos de Arapiraca, deixa-me ver aqui, Luiz Dimas, né? Isso. O Luiz Dimas. E aí, essa palestra também sobre drogas, ela é muito importante. Veja, 90% das entradas no HE, desde quando eu estou lá, há 20 anos que foi fundado, é por consequência do álcool. Seja acidente de trânsito, suicídio, homicídio, violência doméstica. Nada mais pertinente do que chamar Luiz Dimas, que sabe dessa realidade. Né? Ele é presidente há muitos anos. Inclusive, o programa Preparando a Volta para Casa implantou o AA no HE há 2 anos atrás. Então, de 15 em 15 dias, o Alcoólicos Anônimos vai nas enfermarias justamente prevenir a violência, prevenir o suicídio, prevenir o homicídio, tá certo? Porque 90% de todos os nossos pacientes são alcoólatras. E o álcool também é porta de entrada para demais drogas. Tá certo? Todo suicida geralmente é alcoólatra. E tem surtido efeito essas palestras, esse acompanhamento do AA? Sabe por que tem surtido efeito? Porque se você vê uma pessoa que bebeu 30 anos e conseguiu sair, uma que bebe 10, quando ele dá o depoimento, será que não vai se sentir incentivado a sair? Se ele pode, eu posso. O exemplo modela a pessoa. Isso é importante também. Importantíssimo. E a palestra também no dia 18 é com a Mônica Maciel, que é da Casa Dona Paula, né? Que recebe justamente pessoas que são dependentes químicos lá na Casa Dona Paula, aqui em Arapiraca. Mônica Leal, como que ela pode também contribuir mostrando a realidade dessas casas de acolhimento aqui na cidade? A Mônica, inclusive, foi no Janeiro Branco já, tá? A Dona Paula é uma casa exemplar, eu digo que é a melhor que tem, tá certo? Porque ela vai resgatar a autoestima dessas pessoas. Se você teve uma infância onde você foi desprezado pelos seus próprios pais, o que é que a Mônica vai fazer? Ela vai resgatar, né? Através de oficinas, através de acompanhamento psicoterapêutico, da TO e demais profissionais, para que a pessoa se sinta segura, consiga reinserir-se no mercado de trabalho e consiga ter uma vida afetiva mais madura. Porque essas pessoas são altamente imaturas emocionalmente. Elas nem conseguem se relacionar com seus parceiros. E geralmente, quando se relacionam, são violências domésticas. Tá certo? Então, a Mônica faz um trabalho exemplar, por isso que eu convidei a segunda vez ela. Ok. Então, vamos concluir a nossa entrevista com um conselho e também uma orientação da Mônica Leal aqui, que é psicóloga do Hospital de Emergência do Agreste, aqui em Arapiraca. Portanto, as suas considerações finais, o seu conselho, a sua orientação para qualquer pessoa, independentemente da idade, que pense num possível suicídio, tirar a sua vida, seja lá qual for a razão, né? Mas há uma esperança no dia seguinte? Isso. Olha, quando você se sentir deprimido, o que é a depressão? Quais são os sintomas? Você geralmente quer se isolar, você deixa de fazer as atividades que você fazia anteriormente, geralmente você perde a fome, ou aumenta a fome, ou você dorme demais ou dorme de menos, é algo desregular. Isso geralmente acontece no sexo feminino. Já no sexo masculino, eu observei que é o contrário. A irritabilidade e a agressividade fica maior, tá certo? Ou uma coisa que está chamando mais atenção ainda, a pessoa fica alegre o tempo todo. A alegria constante não é sinônimo de felicidade. Ao contrário, é para esconder a dor que é muito grande. Tá? Muitas vezes eu pego uma mãe cujo o adolescente cometeu suicídio, está lá na UTI, eu vou conversar com ela na minha sala, mas ele era tão alegre, ele era o palhaço da família. Será que ele era mesmo? Quantas vezes a senhora deu bom dia quando ele acordou? Quantas vezes ela perguntou como foi a aula no colégio? Com quem ele está andando? Ah, mas eu trabalho demais, eu dou viagem para Disney,
Eu dou viagem para a Europa. E aí? Será que isso preenche o vazio afetivo? Eu acho que ele não quer tanto ir para Disney. Ele quer mais seu carinho, seu abraço. Ele quer chorar no seu ombro. Ele quer que a senhora sente junto com ele e diga, tamo junto. Nós vamos enfrentar isso junto. Qual é o pai que hoje em dia faz isso? É verdade. Quase nenhum. Nem pobre e nem rico. Ok, Mônica Leal, muito obrigado então pela sua participação aqui no 7 Segundos e a entrevista com 2 conselhos importantíssimos. O comportamento do homem e o comportamento da mulher é preciso ser observado dentro de casa, dentro da família. Olha, quando você vê uma pessoa depressiva, com sintomas que eu falei, encaminhe imediatamente ao psicólogo. E ele será capaz ou não de dizer se também precisa do psiquiatra. É um amigo seu, não tenha vergonha, não tenha medo. Encaminhe antes que seja tarde. E se a pessoa não tiver condições de encaminhar para um psicólogo, pode mandar para o hospital? Pode mandar para o hospital, que a gente lá faz o atendimento de emergência e encaminha imediatamente. Pode mandar lá, direto.